Olá, muito bom dia, muito bem-vindo a vocês que nos acompanham aqui nas nossas transmissões da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje é um domingo pela manhã, dia 31 de maio, último domingo do mês, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas da Palavra do Senhor, como se estivéssemos numa escola bíblica dominical aqui na igreja hoje, pela manhã. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, para ler o verso 1 e o 2. 1 começa dizendo assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, verso 2, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Bom, o título da nossa conversa de hoje, da nossa exposição, da nossa aula é Minhas necessidades, já que estamos no mês da família ainda. Meu cônjuge a satisfará? A título de introdução, vejam, o casamento de fato muda completamente a vida das pessoas das mais variadas e diferentes formas. Nós somos pessoas que pensamos diferentes, temos uma cultura diferente, uma ancestralidade diferente, temos gostos, preferências diferentes, e aí, no relacionamento conjugal, nós resolvemos juntar esses dois mundos diferentes para formar um mundo só. É comum pessoas se casarem com expectativas que sejam, às vezes, se tornam, melhor dizendo, irreais e distorcidas. E isso provoca, isso gera decepções, frustrações, raivas e etc. A gente precisa trabalhar isso. Como assim? Expectativas irreais. Bom, quando eu namoro alguém, noivo com alguém, me caso com esse alguém, é óbvio que eu crio algumas expectativas de como será a nossa vida conjugal, a nossa relação, que coisas que nós vamos gostar, que coisas que nós vamos fazer. Eu crio uma expectativa. Expectativa a gente cria toda hora, a todo momento. Um dos grandes problemas nesse criar de expectativa, que acaba criando expectativas reais e distorcidas, é que a gente não combina com o outro. Se aquela nossa expectativa ele dá conta de cumprir, de realizar. Vamos na exposição. Primeiro, a questão do pecado. Vejam, é fundamental lembrar que são os efeitos do pecado sobre a humanidade que explicam tantos desentendimentos na vida conjugal, levando, às vezes, pessoas a serem vistas e consideradas como objetos ou veículos que nos ajudam a alcançar o que nós desejamos ou obstáculos no caminho daquilo que nós queremos alcançar. O que é isso? Lembremos-nos de que nós somos pessoas pecadoras. E o problema é que às vezes nós levamos isso para a vida conjugal e acabamos considerando o nosso cônjuge como uma espécie de trampolim ou uma escadinha para a gente chegar a alguma coisa, a algum lugar. Então nós usamos o nosso cônjuge às vezes como mero objeto para, de alguma maneira, tentar preencher aquilo que a gente quer como anseio. Por exemplo, pensem um pouco aqui numa esquete cômica. Então, vamos pegar o caso dos Trapalhões. O Dedé, muitas vezes, foi escada para o Didi. O Didi precisava da fala do Dedé para ele completar a piada dele, ou do Mussum, ou do Zacarias. Então, eles eram muitas vezes escadas para que o protagonista, ou o que se fazia protagonista, pudesse concluir a sua deixa. No programa Sai de Baixo, o Caco Antibes precisava da Magda como escada. Às vezes nós usamos o cônjuge como escada para realizar os nossos anseios. E não é assim que deve ser. A segunda questão tem a ver com necessidade ou expressão. Vejam, Deus nos criou em essência como seres humanos que têm necessidades. Fome, sede, descanso e por aí vai. Mas existe uma diferença entre uma vida dirigida pela necessidade e uma vida consciente da necessidade. Na vida consciente da necessidade, eu sei que eu preciso, mas eu vou respeitar o meu cônjuge, o tempo dele, a saúde dele, o humor dele para realizar a minha necessidade. Uma pessoa que tem a vida dirigida pela necessidade, ela não respeita nada disso. Por exemplo, ela quer sexo, ela não está nem aí
Se o cônjuge quer, se não quer, se é hora, se não é hora, se tem saúde, se não tem. Ele quer, porque o que dirige a vida dele é a necessidade. Não é assim que deve ser. Então, necessidade ou expressão? A necessidade vem por uma tendência antiga na direção da vida. No seguinte sentido, ó. Lá em Gênesis 3, de 1 a 8, nós temos uma sugestão maligna dada para Adão e Eva de que o ser humano pudesse se igualar a Deus. E para isso, ele deveria agir de maneira desobediente, desconfiando da providência de Deus em comer do fruto que Deus disse para não comer. Então, desde então, essa é uma tônica da vida humana. Desejar aquilo que não pode, ignorar a abundante providência divina para a sua vida. Como assim? Bom, numa vida dirigida pela necessidade, eu quero sexo. Se o meu cônjuge não pode me satisfazer, eu vou procurar alguém que possa. É simples assim. Até porque o proibido é mais gostoso, segundo dizem. Isso é pecado, está errado. Isso vem de uma sugestão maligna. Vivendo por expressão. Deus nos criou para que fôssemos uma expressão de si mesmo. A primeira pergunta do Catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil, qual é a finalidade principal do homem? Para que o homem foi criado? E aí eu lembro de uma canção de Vencedores por Cristo, que dizia, porque nasci, para que vou viver, se eu morrer, para que vou morrer. Falando dessa temática do por que nós estamos aqui, qual a finalidade da nossa existência. O Catecismo Presbiteriano responde que nós estamos aqui, fomos criados para honrar a Deus, glorificar ao Senhor e desfrutar de uma relação íntima com Deus. É para isso que nós somos criados. Então nós somos criados para expressar a vontade de Deus. E o texto que nós lemos aqui em Efésios diz para sermos imitadores do Senhor. Essa é a nossa ideia. Uma terceira colocação, vivendo por necessidade. O grande problema de nós casarmos, ansiando por um cônjuge, é de que ele satisfaça as nossas necessidades e nos realize plena e totalmente. Para isso a gente deposita fé numa pessoa que é tão pecadora como nós. Nos esquecemos disso. Nós criamos uma expectativa de que casados, essa pessoa nos fará chegar em tal lugar. Esperamos que ela nos dê nota 10. E ela pode chegar no máximo, às vezes, a 5, 6. O problema é que nós esperávamos 10, ela dá 5 ou 6, e a gente não sabe o que fazer com as outras 4. Por quê? Porque a gente vive pela necessidade. Não é isso que a Bíblia diz. Mateus 6, Jesus fala para nós não vivermos com ansiedade ou pela ansiedade, ou que a ansiedade não seja aquilo e aquela que dite o ritmo da nossa vida. E o próprio Jesus diz em Mateus, dizendo, basta cada dia o seu mal, busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O duro é que a gente inverte isso. A gente primeiro busca as coisas para esperar que o reino de Deus não seja acrescentado. Não é assim que funciona, não é assim que a Bíblia diz. E para encerrar, qual é o fim principal do casamento? Para que nós nos casamos? Casamentos não trazem felicidade, nem identidade ou propósito, quando tudo isso é buscado sem a graça de Deus que supre todas as nossas necessidades e nos fortalece a fé, a razão e a vida. O que eu quero dizer com isso? Jesus diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Quando nós não somos do Senhor, e isso é muito comum, não somos do Senhor e às vezes o casal se converte. Então passa a procurar a vontade de Deus e ter a vontade de Deus como algo primário na sua vida. E aí nós fazemos aquilo que nós entendemos, por várias leituras ainda que subjetivas, paz no coração, portas que se abrem sem que a gente force, encaminhamentos que surgem na nossa vida sem que a gente fique forçando a barra como sendo sinais da vontade de Deus. Não tem nada de errado, está muito certo isso, é mais ou menos por aí mesmo. Agora vejam, quando nós nos casamos sem sermos do Senhor, às vezes um dos cônjuges se converte, o outro não. Então como fazer com que esse cônjuge tenha os valores que nós temos, que aprendemos da palavra do Senhor? Ele não vai ter nunca, porque ele não é do Senhor. Mas a Bíblia diz que a mulher santifica o marido e o marido santifica... A mulher crente santifica o marido crente santifica a mulher. Então vejam, para que as coisas diminuam o impacto, oramos pelo nosso cônjuge e pedimos que ele chegue ao conhecimento do Senhor, e se ele nunca vier a chegar, que a graça de Deus esteja sobre a vida dele e sobre a vida dos nossos filhos.
E nós temos que admitir também que nós temos casais que nenhum deles vem para o Senhor, no entanto vivem muito bem e o casamento dá certo. Como isso? Eu explico, por entender que isso está num plano geral do que nós chamamos de graça geral, ou graça comum. O que é essa graça? É aquela que faz chover sobre a horta do crente e do não crente, do salvo e do não salvo, do justo e do ímpio. A chuva é para todos. E nós temos pessoas que, ainda que não venham para o Senhor, elas desfrutam de valores éticos, valores morais, que são valores condizentes, muitas vezes, com a palavra de Deus, coisa que muito crente não faz. Então, vejam, para as nossas necessidades, nosso cônjuge realizará todas elas? Claro que não. Mas nós precisamos sentarmos, conversar com o nosso cônjuge, explicar, trocar ideias, respeitar, amar, perdoar, trabalhar essas questões que às vezes nos fazem diferente. Porque, aliás, é na diferença que a gente se satisfaz. A gente se preenche na diferença. Senão a gente não precisava casar, a gente mesmo se bastava, o que não é o caso. Então, nós temos a questão do pecado, precisamos lidar com ela, somos dois pecadores que precisamos nos entender como tais. Nós precisamos viver muito mais pela necessidade, vivermos pela consciência de que temos necessidade, do que deixar que a necessidade dite o ritmo da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que você tenha a graça do Senhor na sua vida, no seu casamento, com a sua relação conjugal. Um bom domingo, até a noite, às 18h30, quando voltaremos para falar sobre o livro de Ruth mais uma vez. Fique na paz do Senhor, bom domingo, até a noite. Um beijo profundo no seu coração. Tchau, pessoal!